Correio Petropolitano Debate de volta. Vamos então agora dar início à nossa entrevista. Vamos falar sobre a Escola Criativa e vamos falar sobre esse evento que vai ser realizado pela primeira vez aqui em Petrópolis. Vamos entender um pouco dele também. Para conversar com a gente no Correio Petropolitano Debate de hoje, nós temos aqui Anderson Leal, que é o organizador, e também nós temos aqui a Marta Barbosa, ela que é uma inspiradora do projeto, como a gente comentou aqui antes de iniciarmos o nosso bate-papo. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Bom, a primeira pergunta que eu faço, eu queria que você explicasse para quem está acompanhando, Anderson, justamente o que é esse evento, o que é esse projeto. Richard, obrigado pelo convite, né? E o evento ele é o maior evento colaborativo de criatividade do mundo, né, que está chegando agora em Petrópolis. Colaborativo porque, na verdade, é um evento gratuito de todas as partes. Então, eu que estou aqui na organização de Petrópolis, estou cedendo meu tempo para isso, né? Os inspiradores que vão estar participando, falando, palestrando, todos estarão lá também de maneira gratuita, né? E também não é cobrado pelas palestras por nada. Quem se inscrever para poder assistir, vai assistir de maneira gratuita também. Então o trabalho é todo voluntário, os espaços onde vão acontecer, todos foram cedidos também pelos anfitriões, né? E tem também os patrocínios, né, dentro da cidade, né, que a gente busca também. E de repente hoje aqui a gente consegue angariar um patrocínio. Mas é isso, é um evento voltado para celebrar a criatividade, pois o dia 21 de abril, desde 2018, a ONU homologou como Dia Mundial da Criatividade, e desde então esse evento é celebrado nessa data, normalmente 3 dias ao redor, né? Então assim, dia 20, 21 e 22 de abril é quando acontece esse ano, né? E celebra a criatividade como? Trazendo pessoas com ideias diferentes, né? Com negócios diferentes, né? Com alguma coisa que tenha para trazer para a população, né? E um dos grandes objetivos desse evento é acelerar os talentos da cidade. Marta, queria que você falasse, você também como incentivadora, inspiradora do projeto, a importância de realizar um evento como esse, por exemplo, numa cidade do interior. Olá, meu nome é Marta Barbosa, também sou escritora, né, Brasil Sem Estrelas, e de suma importância é nós motivarmos as pessoas a explorar o seu potencial. E numa cidade como a nossa, de interior, daqui pode sair várias ideias, vários projetos que podem abranger o Estado, a nação. E como o Anderson falou, é um evento mundial. E olha que coisa interessante para a nossa cidade, participar de um evento tão grande como esse. Com certeza, aqui na nossa cidade tem talentos, tem pessoas que podem mover as finanças da cidade, pessoas que podem trazer e agregar. Então a criatividade, ela precisa ser despertada. Muitas pessoas, elas deixam de ousar, de empreender, embora sejam criativas, mas por falta de inspiração. E nós estamos aqui para isso, para inspirar, para motivar você a sair da inércia. Por isso. E um grande diferencial desse projeto também, que eu achei legal chamar atenção para isso, que ele acontece nesses 3 dias e simultaneamente em 60 cidades no Brasil. Então são 60 cidades nesses mesmos 3 dias que vão estar celebrando a criatividade. Agora, Anderson, eu queria que você falasse justamente sobre criatividade. A necessidade dela para tudo, na verdade. Para um trabalho, para iniciar um negócio. Por que realizar essa oficina? E também aproveito para fazer um outro gancho aqui. Qual a necessidade e a importância desse evento também para as crianças? A gente sabe que as crianças, elas têm um fluxo muito criativo, muito grande, e é um processo muito importante. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, a importância dos pais, tios, avós, levarem também as crianças para esses eventos. A criatividade, para mim, né, eu tenho 2 maneiras de falar sobre criatividade. Uma delas é dizer que ela é uma ferramenta resolvedora de problemas, né? Então a gente não precisa de criatividade para fazer tudo, mas precisa de criatividade para algumas coisas. Então de 100 atividades que você faz, você não precisa de criatividade. O rapaz veio aqui agora e colocou o microfone aqui em mim. Não precisa de criatividade para isso. Quando ele jogou, colocou, acabou, né? Então digamos que de 100 atividades do dia, 98, 99 não precisam, mas uma, né, é importante que seja criativo para partir para a segunda coisa que eu tenho para dizer de criatividade, né? Criatividade para mim é uma máquina do tempo. Então, se você faz uma atividade e de uma maneira normal, do jeito que sempre foi feito, de repente você leva 3 meses para chegar naquele resultado. E com criatividade você chega em 1 mês.
Então você ganhou 2 meses aí com a criatividade. Então a criatividade serve para acelerar realmente os projetos, para acelerar o mundo de maneira geral, né? E as crianças, né? O que acontece? Toda criança ela nasce criativa. Não é uma maneira de dizer, realmente isso é verdade. Né? As crianças têm uma maneira diferente de ver o mundo, né? de se conectar com as coisas. A criança às vezes traz coisas para você de uma maneira que você nunca pensou. Ela vem, te questiona e pega todo mundo. Né? Esses dias eu até falei sobre isso. Né? Se você pudesse ser um animal, que animal você seria? Eu? Você? Não sei, acho que, sei lá, um leão, talvez. Você, né? Uma águia. Uma águia, né? Então, essa questão veio de uma criança. A gente está fazendo um curso dentro do World Creativity Day, eles oferecem um curso de liderança criativa. E o professor, ele trouxe essa questão, né? Falou que a filha dele entrou na sala perguntando isso para as pessoas. Aí cada um falou um animal, né? Aí quando a criança ia saindo, ele falou assim, mas volta aqui, e você? Que animal você gostaria de ser? Eu falei assim, um tigre com asas. Aí a pergunta agora já é o seguinte, sabendo que é possível ser um animal assim, você mudaria a sua resposta? Porque a gente se limita àquilo que é um padrão, que é o normal. Sim. A criança não, né? Aí de repente agora tu vai falar, pô, queria ser um dragão, um ser mitológico, queria ser um... Né? Aí já, porque assim, ninguém limitou. Se você pudesse ser, abre muitas possibilidades. Sim. E a gente se limita ao que é o padrão. Mas a criança não. Então assim, até citando um outro exemplo, a NASA, há um tempo atrás, fez uma pesquisa, bastante tempo, para identificar o potencial criativo dos seus engenheiros. Eu não vou lembrar dos números precisos, mas dá para ter uma noção. De que está com o papelzinho lendo aqui. Mas assim, dentro da pesquisa que foi feita, eles perceberam que os engenheiros da NASA tinham 2% de potencial criativo. E aquilo foi uma coisa muito impactante para eles. Eles imaginavam, como assim 2% só? Né? E aí começaram a estender essa pesquisa. Nessa extensão de pesquisa, eles viram que jovens adolescentes tinham 15%, 16% de potencial criativo. Indo para jovens, crianças mais novas, 5 anos, 4 anos, 98% de potencial criativo. Então, alguma coisa ao longo do tempo, entre o jovem e a gente, entre a criança e a gente, foi se perdendo. Né? E, na verdade, assim, por isso que é importante se estudar a criatividade. Né? Ao longo de estudo de criatividade, a gente começa a identificar tudo aquilo que bloqueia a criatividade. Né? Eu, a Marta e a Fernanda, nós vamos fazer um painel na abertura do evento, no dia 20, lá no LNCC, falando sobre uma dessas questões que bloqueiam a criatividade, que são as crenças limitantes. Né? Então, assim, ao longo do estudo, assim, vários pontos são trabalhados para não se bloquear. E quem bloqueia a criatividade? A família, com as melhores das boas intenções, bloqueia a criatividade. Né? A escola, também, achando que está ajudando, mas bloqueia. Né? E o mundo de maneira geral. A criança vai crescendo e vai sendo bloqueada por muitas coisas. O famoso padrão que a gente tem, até mesmo de estilo de vida, né? Sim, sim. Olha, por exemplo, uma coisa que é muito padrão é assim, de premiar a criança quando acerta alguma coisa. Então, a criança, ela se traz uma coisa diferente na sala, fala uma coisa diferente em sala de aula, e se dentro daquela sala não tem uma permissividade para o erro, né? E ela fala uma coisa errada e todo mundo debocha, todo mundo ri, sabe aquela coisa de sala de aula, sabe? Então assim, quando isso acontece com criança e jovem, ele começa a fazer o seguinte, porra, não vou arriscar falar mais nada diferente, vou falar aquilo que sempre foi falado, né? Porque se eu falo uma coisa diferente, todo mundo vai me julgar, assim, né? Se eu faço aquilo que sempre foi feito, eu ganho um prêmio, mãozinha, que legal, parabéns, ganha nota máxima. Então começa a fazer o quê? Deixar de trazer novidade, deixar de expor a sua ideia, aquilo que ela pensa, que de repente é diferente de todo mundo ali dentro, para responder aquilo que sempre foi respondido. E tem o cumprimento de todo mundo, a aprovação de todo mundo. Então, por exemplo, o medo de errar é uma coisa que bloqueia a criatividade. Então as famílias, as escolas, tudo podem começar a criar um ambiente onde o erro passa a deixar de ser uma coisa errada, né, a entender que o erro ajuda no crescimento. Né? E assim, falando até de NASA, que eu acabei de citar aqui agora, falando sobre erros, né, uma das coisas que é mais dita no mundo, entre os meios aí das pessoas motivacionais e tal, que fala assim, foguete não
não anda de ré. Todo mundo, né, fala, foguete não dá ré, todo mundo adorava falar isso. Né? E agora dá ré. Né? Então, de repente, na NASA, aqueles engenheiros lá que só tinham 2% de potencial criativo, de repente vem o Elon Musk, né? E traz uma virada completamente diferente, fazendo o foguete voltar de ré, pousar, reaproveitar um foguete e abaixa o custo de um foguete lá para baixo. Né? Então, assim, agora são vistos como loucos. Uma pessoa como ele que chega e fala uma coisa completamente diferente, né? Então tem que ter um ambiente receptivo a isso. Né? Então, por isso que sim, é importante trabalhar com a criança desde cedo, porque o que eu acredito, né, a gente acredita lá na oficina criativa, é o seguinte: não é que a gente quer tornar as crianças criativas, é que a gente quer fazer que a criatividade da criança vá junto com ela para a vida adulta. Marta, agora, você escreveu um livro. Para se escrever um livro, precisa de criatividade, não só isso, né, lógico, mas queria que você falasse justamente sobre essa questão da inspiração, porque justamente a gente entra num ponto, principalmente hoje em dia, em que as ferramentas tecnológicas, elas auxiliam muito na produção de alguma coisa. Isso, de alguma forma, pode limitar a criatividade daquela pessoa por ter tudo muito fácil. Como levar inspiração para essas pessoas justamente nesse período? Então, eu costumo dizer que a criatividade, nós somos seres criativos. Nós já nascemos criativos. O que acontece ao longo dos anos é que o Anderson estava aqui expondo muito bem. Em determinado tempo da nossa vida, nós somos tolhidos de usar e de exercer essa criatividade. Todos nós nascemos seres criativos. Na cadeia humana, animal, de todos os seres viventes, nós, seres humanos, somos os únicos que temos essa oportunidade, essa magia de criar. Assim como o Criador, nós também somos criativos. Só que durante o processo do nosso crescimento, nós somos limitados por palavras, por traumas, coisas que acontecem na escola. E aí nós estamos falando de tecnologia, que é muito bom, que é muito excelente. Só que de todas as máquinas que existem, de todo o processo tecnológico que existe um ser criativo por trás. Então não perder essa expressão da criatividade, mesmo quando criamos para melhorar a tecnologia, para melhorar, para aprimorar tudo que nós precisamos, existe um ser ali que está criando. Nós falamos Anderson falou do Elon Musk. Talvez de tanto ele ouvir foguete não dá ré, foguete não dá ré. A mente dele é criativa. Ele, não, eu vou dar um jeito de fazer algo para que o foguete dê ré. Então tá, escrevi um livro. Eu sou uma pessoa hoje desbloqueada, minha mente é aberta, sem medos. Mas eu fui bloqueada na infância, no segundo ano da escola, no processo de fala. Eu fui falar abertamente depois de 18 anos de idade. Tanto era o meu medo de colocar a minha voz para fora e de ser criativa. Tudo por causa de uma brincadeirinha. Então, assim, sempre fui muito curiosa, sempre gostei de imaginar, sempre gostei de criar. E em um dado momento, eu fui falar algo que eu pensei e a professora simplesmente, ela achou, não era o que eu pensei, ela riu e só que chamou as outras, Marta falou isso. E aí os amigos todos riram. Dali por diante eu decidi me calar. E aí a minha criatividade foi ficando não limitada, mas escondida. Então, assim, tudo é um processo. Nós somos seres inteligentes e criativos. Nós nascemos assim. Por que perder a essência ao longo do caminho? Né? Então, muito bem, eu escrevi um livro, precisei de criatividade? Na verdade, não, ela sempre esteve em mim. Eu só precisei de uma caneta e de um papel e entender que eu posso pôr para fora ideias. Que eu posso falar, que eu posso ouvir pessoas, que eu posso realizar. Então, a gente começa a trabalhar essa questão nas crianças. Esse é um projeto muito interessante, a Escola do Anderson trabalha de uma maneira muito interessante para que nós possamos tratar essas crianças que estão vindo aí para uma geração, mas também, agora, no momento onde nós encontramos,
trazer de volta para o ser adulto, assim como eu, Anderson e você, que provavelmente também já foi tolhido em alguma área da vida porque alguém disse alguma coisa sobre você, porque alguém te expôs ou porque alguém te limitou. Uma criança, ela tem ideias e ela não tem vergonha de falar. Só que uma criança, quando fala, vem pessoas como nós, adultos, fica quietinho, não fala isso não. Deixa a criança sonhar. Deixa a criança sonhar. Nós vamos ter crianças e jovens no nosso futuro próximo, que serão pessoas assim, reconhecidas no mundo, por causa da criatividade. E aqui de Petrópolis, porque está levantando uma geração que está resolvendo abraçar essa causa da criatividade e trazer essas pessoas para fora. Colocá-las de volta no lugar de onde elas nunca deviam ter saído. E a gente entra num processo a longo prazo, né, Marta, também de que se eu, vamos dizer assim, evoluo, né, ao longo dos anos, trago essa criatividade junto dessa criança, ela se torna um adulto criativo, consequentemente, se ela for ter um filho, ela não vai trazer essa limitação que temos esse costume de levar, né? Sim. Exatamente. E esse movimento de criatividade em Petrópolis, a nível nacional, mundial, visa trazer mentes brilhantes. De repente, dentro da sua casa tem alguém de mente brilhante e você está balançando a cabeça e rindo. Entendeu? E esse movimento de trazer para fora essa criatividade vai proporcionar riqueza para o nosso país, vai proporcionar riqueza para a nossa cidade. Existem ideias guardadas na mente de crianças e de adolescentes e até de adultos, inclusive até de você, Richard, que pode movimentar, que pode mudar a história de uma cidade, a história de uma nação. Agora, quem foi que disse para você que a tua ideia é tão pequena que ela não pode ser conhecida? Né? Então, esse movimento de trabalhar a criatividade é trazer para fora aquilo que nós fomos feitos para ser. Anderson, me tira uma dúvida. Quando que foi criado esse projeto? Quando foi dada essa iniciativa? Até porque precisa de um estalo também, essa virada de chave, como a Marta comentou. O projeto foi criado pelo Lucas Foster. Não sei se vou lembrar a data agora, mas acho que desde 2014 ele está envolvido, né, com esse projeto. Mas a partir de 2018, quando a ONU homologou a data, que foi o grande start do projeto acontecer. Eu descobri o projeto em 2020, em meio à pandemia. Eles fizeram uma versão toda online. E aí eu participei aquele ano, né, de tudo que estava disponível. Tanto atualmente, né, vão ter atividades online também, vão ter lives, né, acontecendo. Aqui em Petrópolis são 45 atividades, me parece, né, a maioria presencial, a grande maioria, mas vão ter algumas lives acontecendo e vídeos também, pessoas que inscreveram alguns vídeos de projetos, né. Então eu procurei o projeto até para poder inscrever a escola. Como a escola lida com criatividade, a gente lida com isso desde 99, né, e agora a criatividade está virando uma potência, né, porque antigamente não era. Né, era mais uma habilidade, só que agora você entra no LinkedIn, qual é a habilidade, a soft skills, né, você entra ali no LinkedIn, qual é a habilidade mais importante, né, para hoje em dia as empresas estão procurando. Você vai ver a criatividade está sempre no primeiro, segundo, está sempre ali. Né, talvez justamente por conta dessa ausência ao longo dos anos, digamos, ausência, na verdade, limitação. Talvez por conta assim acho que o mundo vai se estagnando, né? Então, tudo que é comum, né, tem mais pessoas concorrendo, tem mais pessoas, né, disputando no mercado, né, tudo isso, e aí vão sempre exigindo mais alguma coisa, as empresas vão sempre exigindo mais alguma coisa, né? Tanto que, antigamente, o curso superior era o curso superior, né? Hoje em dia é mais um diploma. Então, você não pode parar de estudar nunca, você tem que estar sempre envolvido com alguma coisa para você, no mercado, estar aí atualizado, né, e sendo desejado pelo mercado, né? Então, acho que hoje em dia se despertaram para isso, né? Só que assim, as empresas pedem criatividade, só que as escolas, de repente, não trabalham criatividade, né?
ensinam, mesmo numa universidade, ensinam a fazer aquilo tudo ali dentro da regra, dentro da BNT, dentro da norma. E aí quando sai para o mundo, a empresa fala assim, quero que você seja criativo. Eu falo, como é que eu faço isso? Né? Então, está sendo um tesouro. Encontrar pessoas criativas está sendo um grande tesouro. Então, eu fui buscar o evento a fim de inscrever uma atividade da oficina criativa. Né? Uma das características da escola é a pintura dos painéis no muro, né? Então, Petrópolis não tinha um movimento. Eu falei, vou inscrever um vídeo contando a história do muro, mostrando o projeto para o mundo, né? E aí eu procurei com esse intuito e aí começaram a fazer muita pergunta e tal. E quando eu vi, eu estava passando por um processo seletivo. Aí falaram, pô, você tem as características de um líder de cidade, você quer levar isso para Petrópolis? Eu falei, vamos embora. Vamos aproveitar o gancho. Exatamente. Então, assim, procurei eles para inscrever a escola, uma atividade da escola, e acabei trazendo para a cidade, né? Que eu acho que, assim, Petrópolis merece, né? As pessoas merecem criatividade, como diria uma professora minha de criatividade, a Luciane Valls, né? Criatividade sim, porque as pessoas merecem criatividade. Ela, inclusive, vai palestrar também. Ela vive nos Estados Unidos, né? É uma grande estudiosa e professora de criatividade. Eu faço parte de um grupo com ela de estudos, né? Ela nos Estados Unidos, tem gente, tem uma professora em Buenos Aires, tem gente em Brasília, São Paulo e tal, e a gente se reúne de 15 em 15 dias para discutir criatividade e o grupo acaba se ajudando muito também. Tanto que a live, nossa, que eu vou participar é desse grupo. Sim. Né? Vai falar sobre comunidades de apoio à criatividade, porque é importante, porque você deve fazer parte de uma. Né? Então, essa comunidade nossa vai fazer uma live para falar sobre isso para as pessoas. Né? Que bacana. E Marta, sobre o que você vai falar no dia, na participação? Eu vou falar, nós temos 2 momentos, tá? Essa oficina que nós vamos fazer no início, nós vamos falar sobre crenças limitantes e seus destraves. E a minha palestra especificamente, ela vai ser sobre a singularidade do seu negócio e também sobre as conexões e o ecossistema do network. Então, eu vou trazer de uma forma diferenciada como funciona e o que deve acontecer nesse ecossistema. Então, nós vamos falar sobre como encontrar no meio da criatividade a singularidade que só você tem, tá? É sobre isso que nós vamos estar falando. Ou seja, é muito voltado também para o microempreendedor, por exemplo, para quem está iniciando um primeiro negócio, ou até mesmo para aquele que quer renovar, quer dar uma repaginada e se lançar novamente no mercado? Sim, ele também vai falar de ativação em relação a negócios, mas ele tem como propósito mostrar que você não é mais do mesmo e nem o seu negócio é mais do mesmo. Por isso que nós vamos tratar sobre a singularidade do negócio, a singularidade sua, da pessoa. Todos nós somos seres únicos. Se você for ver a digital, em tantos anos, em tantas existências, ninguém tem uma digital como a minha. Então, na minha mente, é incabível uma pessoa tão única como eu ter nascido só para existir na Terra. Então, assim, da mesma maneira que nós vamos tratar a singularidade do seu ser, a singularidade do que você foi chamado para fazer. Então, vai ser um assunto que vai trazer para fora a singularidade de porque você é apresentador. A singularidade porque eu sou inspiradora. A singularidade porque a Anderson tem uma escola criativa. Então, nós vamos trazer para fora essa singularidade. E saber encaixar essa singularidade no network, no ecossistema do network. Aí as coisas, elas tendem a acontecer. É a lei da semeadura, nós somos como semente. E semente, quando é lançada na terra, ela não tem outra função a não ser dar frutos. Acho até interessante você falar sobre o público, né, de empresários e tal. É legal a gente tocar nesse assunto também. Sim. Que é um evento para todo mundo. Né? Então, por exemplo, no caso, né, você falou para empresários, sim, vão ter outros eventos lá voltados para quem é empreendedor, né, e quer crescer, quer ver possibilidades diferentes, ideias diferentes, né? Eu acho que tudo agrega. Você pode até ver uma pessoa que é de um nicho completamente diferente do seu, mas a criatividade vem daí, né, das combinações, né? Às vezes ela tem uma ideia super diferente para aquele nicho de trabalho, o meu é outro, mas, pô, e se eu empregar isso aqui? Então,
para o empreendedor é interessante. Para as pessoas também, por exemplo, a gente teremos lá duas atividades que acabam colaborando para um tipo de necessidade. Hoje em dia, todo mundo aí está lidando com internet, todo mundo acaba sendo um pouco influencer, né? Na sua área, Sim. todo mundo quer mexer com isso, quer lidar com isso, né? Então, nós vamos ter ali algumas pessoas voltadas para isso. Por exemplo, tem a doutora Marielle, uma que ela é odontologista, né? Ela é dentista, e ela tem um trabalho que ela faz em rede também. Além de ter um trabalho diferente, ela comunica muito as coisas para os seguidores dela, né? Nós vamos ter lá a Sabrina Sabrá, que é uma influencer na cidade também. Vai ter um momento dela que ela vai falar sobre essa questão do impacto, né? Porque uma das temáticas do projeto é a era dos criadores de impacto. Então ela vai falar sobre isso, ela vai trazer sobre essa revolução digital, vai falar. Nós temos uma fotógrafa que vai falar sobre essa necessidade de ser criativo, porque você tem um feed ali, você está sempre colocando muita coisa ali, e de onde você vai extrair as ideias, as coisas para poder colocar ali. Então ela vai falar sobre essa criatividade voltada para isso. Então você vê, já para um outro público, né? Na oficina criativa vão acontecer atividades voltadas para criança e família, né? Então vão ter atividades voltadas para isso. O próprio muro, né? Eu que queria escrever um vídeo sobre o muro, acabei escrevendo a atividade de pintar o muro, né? Então as pessoas vão ter, mesmo quem não é aluno da escola, a possibilidade de se inscrever e no dia 21, que é o dia da criatividade, às 9 horas da manhã, ir lá para a escola que as pessoas vão pintar o muro da escola. Que bacana. Inclusive eu vou até agradecer aqui, pela primeira vez esse projeto está sendo patrocinado, a Itaipava Tintas. Eles entraram como parceiro no projeto, né? E eles deram toda a tinta para poder tanto pintar o muro como os coloridos que as pessoas vão utilizar no dia. Eles falaram, tem tudo a ver com a proposta da gente. Eles vão estar patrocinando também. E a gente precisa disso, né? Aproveitar para pedir às pessoas assim, porque é um evento voluntário, é um evento gratuito, né? Quem vai assistir não paga, quem vai palestrar não recebe, só que tem custo. Sim. Então, para que cada vez fique melhor, e a gente realmente precisa que a cidade invista também no projeto. É importante que não só o poder público, mas as empresas tenham esse olhar também. E tem uma série de benefícios, né, voltados para as empresas que quiserem estar participando, né, para poder aparecer também, né, nesse projeto, que é a primeira vez na cidade, que vai começar bem feito, mas de uma maneira ainda modesta, porque eu cheguei, né, nos 45 minutos do segundo tempo, fui convidado ali, foi em fevereiro, né, para acontecer em abril, então muita corrida, tudo muito rápido, né? Mas agora é engraçado que conforme eu estou articulando o projeto, eu já começo a ter uma visão olhando para 2024. Mas ano que vem a gente vai fazer assim. Aí vou conversar com a pessoa antes, olha, esse ano a gente pode fazer assim, mas ano que vem, eu estou sempre ouvindo isso, mas ano que vem, então assim, acho que a tendência é crescer muito na cidade. Que bom. A gente está chegando aqui ao fim da nossa entrevista, pessoal. Talvez algum outro ponto importante, um recado que vocês queiram deixar para quem está nos acompanhando? O recado que eu queria dar agora é para Petrópolis, né? Inscrevam-se. Tem um site, o Richard depois vai colocar o site aí ao longo para poder aparecer para o público, né? Mas tem um site para você se inscrever. Esse site até, inclusive, tem um atalho, pode ser na bio do meu Instagram, ou no Instagram da Escola Oficina Criativa, que é até mais fácil. Procura no Instagram, Escola Oficina Criativa, vai na bio e ali vai ter um link para você poder se inscrever nas atividades. São atividades que vão acontecer ao longo desses 3 dias, como eu falei, de uma maneira gratuita. As atividades vão acontecer no LNCC, né, a abertura do evento, todos estão convidados para ir, né, mas tem que se inscrever no site, né. A inscrição é importante, acho que por 2 motivos, né? Para ter um controle, né? Para quantificar para o organizador, né? Lá para World Creative Organization, né? Para a gente poder entender como a cidade está se saindo, né? E para a gente também, né? Ajuda muito ter a inscrição para a gente poder organizar o espaço que precisa. Sim, exato. Né? Por exemplo, no LNCC foi oferecido para a gente um teatro com 60 lugares e um com 130. Se tiver muita inscrição, eu falo, olha, eu vou precisar de 130. Então isso também ajuda na organização. Então é importante ir até lá. Então no LNCC vão acontecer atividades no dia 20. Na FAETERG, ao lado do LNCC, também vai acontecer atividades ao longo de todo o dia 20. Dia 21 vai ser na Oficina Criativa, já assim voltado para criança e famílias, né? Então vão ter atividades para as crianças, contação de história, a pintura do muro. Eu vou ter
né, a Elizabeth, né, que faz parte desse grupo, né, que eu falei de criatividade que nós temos, ela é de Buenos Aires e ela abriu um ateliê vocacional lá, chamado Somos Todos Da Vinci. E eu acho que você vê a questão da criatividade aí, né? Porque assim, o Da Vinci e ela lidando com vocação, acho que não escolheu o nome à toa, né? O Da Vinci, ele era um artista, só que ele tinha inúmeras tarefas que ele fazia, né? Invenções, né? Então assim, e ela fala muito sobre isso, sobre esse lado de que as pessoas ao longo da vida não exercem uma profissão só. E cada dia tendem a fazer mais coisas, né? Então ela vai dar uma palestra lá na Oficina Criativa à distância, a gente vai abrir um Zoom, né? E ela, para os presentes que estiverem lá, não vai ser live, ela vai falar sobre a questão vocacional, um olhar para a criança pensando na vocação, né? Não é profissionalizar a criança, não é isso. Não é formar a criança para ser mão de obra, não é isso. Mas é o olhar que você tem que ter para a criança, né? Pensando nessa questão vocacional para ela, né? E no dia 22, é o último dia, vai acontecer na Escola de Música Santa Cecília, né? Atividades ao longo de todo o dia. Então, o que eu queria falar é isso para o público: inscrevam-se, busquem o site, vão lá na bio da Escola Oficina Criativa, e patrocinadores, procurem por mim também, pode ser através do Instagram da oficina também, para poder apoiar o evento, nós precisamos. Perfeito. Marta, alguma outra informação, um recado que você queria deixar? Eu quero deixar um recado. Não fique de fora. Você, petropolitano, você, empresário, comerciante da cidade, não fique de fora. Uma vez que a nossa mente expande, ela nunca mais vai voltar ao tamanho original. E no ano seguinte, quando estivermos fazendo esse mesmo evento, a sua empresa pode estar crescendo de maneira assim absurda no nosso estado, no nosso país, por causa do movimento que estamos começando a fazer nessa cidade. E você, que foi apenas para assistir algumas palestras, você pode ser o próximo inspirador do nosso próximo evento, tá bom? Esse evento não é apenas do Anderson, esse evento é da cidade. É um presente que a cidade está ganhando. Então, quem ganha investindo nesse evento é você. Quem ganha crescendo nesse evento é você que vai participar. Esse é o meu recado. Pessoal, obrigado pela presença de vocês e podem contar comigo lá, inclusive, para participar. Ah, que legal, coisa boa. Vai até lá, participe, dê uma cobertura. Bom, não é? Cobrir o evento também, está lá. Com certeza. Pessoal, obrigado mais uma vez por falar aqui sobre esse tema tão importante e que é necessário realmente até para as nossas profissões hoje em dia. É sempre bom ter criatividade, certo? Verdade. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia de sempre. Não esqueça então os eventos, viu? Dia 20, 21 e 22, quinta, sexta e sábado, se eu não me engano, né? Isso, sexta feriado. Sexta feriado, Tiradentes, né? E, então, não tem nem desculpa para não participar do evento, já que você, bem provável, vai estar em casa, viu? Então, não deixe de participar, pode ser também pelas lives que vão acontecer, mas é sempre bom a gente ter essa virada de chave e acompanhar um pouco, né, dessa necessidade que a gente tem de ser criativo e que geralmente pode também auxiliar aí para a solução de problemas. Então, o convite foi dado, não se esqueça de acessar o link para você fazer a sua inscrição. Assim a gente termina o Correio Petropolitano Debate de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e, claro, a gente se encontra amanhã, 13h ao vivo. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.